Paz, graça e paz, famílias, nessa manhã. Amém. Meus queridos, sou o pastor Rogério, né? Minha esposa, Jane Monteiro, minha parceira, minhas filhas Renan e Janique. Eu queria nessa manhã tratar de um assunto aqui breve, né? Mas eu queria só introduzir esse assunto falando não por questões pessoais, é uma perseguição pessoal. Existem muitos líderes também que eu conheço que têm tratado desse assunto, que é exatamente essas pregações que têm sido muito vistas e ouvidas nas redes sociais desse movimento neopentecostal, que também tem se intitulado como pentecostais novos, ou novo pentecostalismo. E é claro, não são em todas as denominações ou igrejas, mas em boa parte dessas igrejas que fazem parte desse movimento, que a gente observa, que a gente analisa, que a gente vê, a gente assiste nas redes sociais as suas pregações, a gente nota que são pregações absurdas, e uma teologia absurda em se tratando, né, do contexto exegético, hermenêutico da Bíblia. São algumas expressões, algumas colocações que são acrescentadas nas ministrações, que a gente percebe que tem muito a ver com Xexenoê, muito a ver com o espiritismo e por aí vai, né? Com algumas ideias teológicas que são colocadas nas ministrações desses pregadores, que a gente percebe que tem, repito, tem aí resíduo de Xexenoê, tem resíduo de espiritismo, e que chega a ser absurdo essas implantações dessas ideias teológicas desses pregadores nas suas pregações, que a gente percebe que foge completamente ao contexto do que a Bíblia está dizendo, né? Eu queria aqui ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25, que é a parábola do bom samaritano. Tem uma expressão aqui que eu acho muito interessante de Jesus, né? O texto, a partir do verso 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Entenda que o foco aqui é a vida eterna, é a salvação. Então Jesus chega e fala: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê. Eu quero parar aqui. É aqui que eu quero entrar então com a minha crítica, vamos dizer assim, talvez a palavra certa seria essa, crítica, né? Em que tipo de crítica? A gente escuta esses pregadores nos altares, traz nossas pregações com essa natureza de Xexenoê, com esses misticismos, com esses rituais em que a Bíblia não dá respaldo, não dá ênfase. E o que me chama a atenção é que a linguagem que esses pregadores usam é a seguinte: está na Bíblia, né? Os amados estão vendo que está na Bíblia, né? Mas a pergunta é: como é que está na Bíblia? E como é que está se lendo o texto para dizer que está na Bíblia? Mas como é que eu estou lendo o que está na Bíblia? Como é que eu estou entendendo esse texto, esse contexto? Foi essa pergunta que Jesus fez para esse doutor da lei, né? Ele deixa essa pergunta muito clara. Vou repetir o texto, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Essa foi a pergunta que Cristo fez para esse doutor da lei. Como é que você lê a lei? Como é que você entende? Como é que você interpreta? Como é que está escrito lá? Está escrito como você está falando, como você está entendendo, ou está de outra forma? Essa é a pergunta que eu faço para esses pregadores neopentecostais. Não são todos, claro, mas boa parte deles. Quando chegam no altar e trazem um texto e diz: está na Bíblia, mas sim, está na Bíblia, claro, mas como é que você entende na Bíblia? Como é que está escrito lá na Bíblia? Qual é a forma? É do jeito que você está ministrando, né? Ou a intenção do autor que está escrevendo é outra completamente oposta a essa que eu ou você queremos trazer
com mensagem. E é sobre esse assunto que eu quero falar em rápidas palavras, porque está vendo muito pregador no altar, trazendo ministrações nos altares que fogem completamente à realidade do contexto que está na Bíblia. E trazem rito, trazem ideias, trazem, sabe, misticismo, e invoca a igreja para querer colocar a igreja em uma situação desconfortante, né? Tipo assim, querendo obrigar a igreja a seguir esse pensamento, essa ideologia que não tem fundamento. Gente, está ficando chato isso. Desculpe aqui a franqueza, está ficando chato, está ficando constrangedor. Lamentavelmente, o que me deixa mais constrangido é saber que também nessas igrejas, desse momento neopentecostal, existem pessoas que são conhecedores da palavra, que conhecem os princípios da palavra e sabem que esses rituais, essas ideologias, né, neopentecostais, essas ideias, esse misticismo que tenta se colocar, essas pessoas que têm esse conhecimento bíblico sabem disso, sabem que essas coisas não têm fundamento bíblico. A pergunta é por que ainda se deixam levar, se deixam influenciar por essas práticas. Eu vejo aí pregações, né, com ideias que, gente, chega a ser absurdo. Chega a ser, a palavra certa é essa, é absurda. É absurda. Ideias absurdas que são colocadas no altar, porque Deus revelou, gente, o que Deus revelou está nas Escrituras. As Escrituras é o suficiente. E aí vem umas ideias místicas, né, de retrocedência. Não, você vai tomar o lugar aqui do seu esposo, do seu irmão, né, em arrependimento. Isso, você vai se arrepender por ele. Não existe isso, gente. O arrependimento é pessoal. Para que ele alcance a salvação, para que ele alcance a prosperidade. Gente, o arrependimento é pessoal. Quem tem que se arrepender é a pessoa, não sou eu por ela. Entendeu? Não sou eu por ninguém, é a pessoa que tem que se arrepender pelos pecados dela. Isso é retrocedência, isso é espiritismo, isso é xenoê, é querer tomar o lugar da pessoa, né, para poder fazer aquilo que ela que tem que fazer. Eu não vou salvar ninguém. Eu posso apenas interceder pela vida dela, orar para que ela venha ter um encontro com Jesus, orar para lá que ela venha se arrepender dos pecados. Mas eu não posso me arrepender por ela, eu não posso tomar esse lugar dela. Deu para entender, querido? Então, em nome de Jesus, eu fico pensando como é que esses camaradas chegam no altar para fazer esse tipo de pregação nos altares e usam muito o Velho Testamento para defender as suas teses. E outra coisa, querido, preste bem atenção, Jesus não deve mais nada para ninguém. Cristo já fez por nós o suficiente na cruz. Ele não tem o dever, né, de derramar sobre mim promessa em dobro, porque ele já fez por mim o que tem que ser feito na cruz. O sacrifício que ele fez foi o suficiente, não é mais nada para ninguém, acabou. É eu que tenho que agora buscar ter uma vida correta diante dele, após a minha conversão, me arrepender dos pecados e agradecer a Jesus por ele ter aí me privilegiado de escrever o meu nome no livro da vida para morar no céu após o meu arrependimento. Qualquer coisa que eu conquiste na terra, material, financeiro, é apenas uma consequência, e nada disso pode tomar o lugar da importância da salvação e da vida eterna. Que isso fique claro. Vamos parar com essa besteira de querer banalizar a salvação, de querer banalizar a vida eterna, achar que a salvação não tem... A salvação é que é importante para a igreja. É o céu que é importante, é a vida eterna que é importante para a igreja. Você está entendendo? Qualquer outra coisa é secundário. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Jesus morreu para que a gente se arrependa dos nossos pecados nele e o nosso nome nele fosse escrito no livro da vida para ir morar no céu. Não tem nada mais importante do que o céu, querido. A prioridade é o céu. A prioridade é a vida eterna. A prioridade é o arrebatamento para ir morar no céu. E entenda uma coisa, o inferno também é real. Quem não estiver em Cristo, não estiver com o seu nome no livro da vida escrito, é inferno. Me perdoe a franqueza. Então, vamos parar com essas pregações absurdas nos nossos altares.
que não tem fundamento bíblico, esse misticismo barato, insignificante e antibíblico, que eu não vejo nada disso no Novo Testamento. Eu não vejo respaldo para esse tipo de prática, para essas ideias teológicas neotestamentárias, né? Eu não vejo isso na Bíblia. Que nós possamos voltar à essência do Evangelho, à igreja primitiva, à Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.